Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção de um reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus e o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou, feliz eu sou. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 6 de julho, prosseguimos com nossa reflexão acerca da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo então diz que Deus não se deixa manipular por nós, nem se deixa comprar por nossas obras. Deus é pura gratuidade e misericórdia. Vamos então preparar nossos corações, nossos ouvidos para acolher a palavra de Deus nesta manhã. Vamos inicialmente fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que vai iluminar nossa reflexão hoje começa no versículo 30 do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 30. E termina no capítulo 10, versículo 21. Quem irá proclamar para nós será a Nadir, de Betim, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Mas quem crer não ficará desiludido. Mas quem crer não ficará desiludido.
Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Irmãos, o desejo do meu coração é a súplica que dirijo a Deus por eles, são para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunta agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. E pergunto ainda: acaso Israel não o compreendeu? Já Moisés lhe havia dito: eu vos despertarei ciúmes com o povo que não merece este nome. Eu vos provocarei a ira contra uma nação insensata. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Onde está o erro de Israel? Consiste justamente em ter procurado justiça mediante as obras da lei, e não por meio da fé, como os pagãos. Deus não se deixa manipular por nós, nem se deixa comprar por nossas obras. Paulo considera que os pagãos fizeram o caminho certo. Da fé em Deus, passaram sem a mediação da lei para a fé em Jesus Cristo. O mesmo não aconteceu com Israel, que em lugar de se apoiar na fé, buscou segurança nas obras. A isso, Paulo chama de zelo pouco esclarecido. O fim da lei é Cristo.
Essa convicção orientou toda a vida e as relações de Paulo com o judaísmo. Ele próprio fez essa descoberta e a tornou centro de seu anúncio aos pagãos, mas, sobretudo, aos de sua raça. O esforço de Paulo é justamente o de mostrar a confirmação desse princípio. A salvação não está na prática da lei, mas na aceitação de Jesus. Se você confessa com sua boca que Jesus é o Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. O Evangelho, portanto, é a síntese de tudo que Deus anunciou e realizou para o bem da humanidade. Ele está aberto e é acessível a todos, mediante a pregação de Paulo e seus companheiros. A fé depende do escutar. O escutar depende do anunciar. O anunciar depende do envio. Tudo isso, garante Paulo, foi feito. Como então não se obteve o resultado final, que é a fé, ou seja, a adesão a Jesus Cristo anunciado no Evangelho? Paulo busca inspiração no profeta Isaías, lá no capítulo 65, versículo 1, que anuncia um encontro, não o encontro de Deus com Israel, mas com os pagãos. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Manifestei-me para aqueles que não perguntavam por mim. Então, que nós possamos cada vez mais fazer este caminho da fé. Acreditarmos em Jesus, acreditarmos na vida que brota de sua morte. E que nós possamos, de fato, confessá-lo com a boca. Que nós possamos buscar, de fato, escutar, anunciar. Escutar o Evangelho e anunciá-lo, sentindo-nos enviados por Deus. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, e bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco nessa manhã. Na reflexão de hoje, Paulo fala da fé como ponto de partida para o encontro com o Deus de Jesus, o Deus da vida. Sabemos que a fé não é um ato, uma ação isolada. A fé é uma atitude. Ela parte de uma experiência pessoal de encontro do meu humano, do meu eu, com o divino que habita em mim. E desemboca numa vivência pessoal comunitária que me leva ao amadurecimento. E à medida em que vou me amadurecendo na fé, vou também me comprometendo com o projeto do Deus que me seduz. Paulo não fala da fé em qualquer Deus, fala da experiência de fé no Deus de Jesus. Um Deus que ama sem distinção, que acolhe sem restrição, que perdoa, que partilha o pão e se doa sem reservas. Um Deus que não tolera a injustiça e tem os pobres e pequeninos como seus preferidos. Paulo fala da fé em um Deus que é amor. Peçamos a Deus, na oração de hoje, que Ele nos ajude a amadurecer na fé em Jesus, para termos a coragem de ser igreja em saída, a coragem de fazer o que Jesus fez, sentir o que Ele sentiu, defender os que Ele defendeu e amar do jeito que Ele amou. Paz e bem. Eu creio em Ti, Deus Pai, Divino Criador. Eu creio em Ti, Deus Mãe, fonte do puro amor. Eu creio em Ti, Deus irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador. Eu creio em Ti, Deus irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador.
Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. A fé depende do escutar. Que Deus nos dê a graça de termos ouvidos atentos, coração acolhedor, para ouvirmos a palavra e assim a nossa fé crescer cada vez mais. Que o nosso escutar leve-nos a anunciar, cheios do Espírito de Deus, que nós possamos levar a palavra que ouvimos às pessoas. Para isso, Deus nos envia, que nos sintamos de fato vocacionados por Deus para a missão e sigamos levando o Evangelho por onde nós formos. Que o Senhor, fonte da bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.